Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Chico Mineiro que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 92. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores e o teu nome é altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Amém. Amém. Solicito ao vereador Maurício Zimmermann que ocupe a segunda secretaria interinamente. Obrigado, vereador Maurício. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Quero cumprimentar Franciele Sirena, Odenilson, que estão hoje aqui para utilizar a tribuna na Palavra Livre. Da mesma forma, quero cumprimentar a todos os vereadores, vereadoras, os assessores da nossa casa, todos aqueles que acompanham através das redes sociais. Uma ótima noite. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, que realize a leitura do expediente. Professor, permissão, presidente, para tirar a máscara, porque o decreto não foi publicado hoje, segundo informações do senhor secretário de Administração, Diogo. Vai ser amanhã publicado. À vontade. Meu boa noite a todos os meus colegas vereadores, presidente William, vereadoras, pessoal da casa, os demais que assistem aqui presencialmente e pelas redes sociais. Expediente do dia 15/3/2022. Ofício número 53/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 14/2022, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 350/2022 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, encaminhando respostas à indicação número 38/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontarek. Ofício número 70/2022 da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando respostas ao requerimento número 33/2022, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 12.690/2022, do 3º Batalhão de Polícia Militar de Canoinhas, encaminhando respostas ao requerimento no 41 e 52/2022, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Projeto de lei número 25/2022, que altera a redação do artigo 1º da Lei 59/54/2021, que alterou a denominação do Parque de Exposições, de autoria dos edis Vilmar Sudoski, Silmara Gontarek, professor Osmar, William Godoy, Maurício Zimmermann e Gilmar Martins. Indicações. Indicação número 56/2022, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção da rua Matias Miller, trecho entre as ruas Jorge Paulo e Catarina de Souza Ubner, no bairro Piedade. Indicação número 57/2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor prefeito Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Edmilson Verga, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção da rua Virgílio Trevisani, nos pontos críticos, e ainda a adequação das bocas de lobo, a fim de que com as chuvas diminua o risco de erosões na rua. Indicação número 058/2022, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras,
para que seja realizado o conserto do calçamento da rua Francisco José Clarot, rua sem saída, em frente ao número 165. Indicação número 59, 2022, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a correção com material na estrada do Rio da Areia de Baixo, sentido Avalinhos. Indicação número 60 de 2022, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a colocação de material na estrada da localidade de Rio Pretinho, mais precisamente na subida do antigo cascalheiro que dá acesso à BR-280. Indicação número 061-2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Marcel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, e ao senhor João Nitzmaier, secretário municipal de planejamento, estudos para a implantação de uma travessia elevada na rua 12 de setembro, em frente à escola Século XXI. Indicação número 062-2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, estudos para a implantação de um redutor de velocidade, lombada ou travessia elevada na rua Otávio Ferreira da Silva, próximo ao CI Carlos Drummond de Andrade. Indicação número 063 de 2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Marcel, Zenilda Lemos, do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor prefeito, ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção da rua Sérgio Gapski, patrulhamento, colocação de material e limpeza de valas de escoamento. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito... Perdão. Estava lendo errado. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matéria lidas no expediente. Vereador Maurício Zimmermann. Qual a palavra, vereador? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa. Boa noite especial à minha amiga Franciele Sirena, ao Denilson, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje estive mais dentro da nossa cidade, mais na sede, e tratando de alguns outros assuntos. Mas as 3 indicações que faço, 2 são direcionadas novamente ao nosso interior, indicações simples em virtude do mau tempo que tem feito nesses últimos dias, sendo uma delas a indicação 59, que trata dos pontos críticos da localidade do Rio da Areia de Baixo. Da mesma forma como ocorreu ontem na região de Bonetes, tivemos ali 2 pontos onde o ônibus teve que ter um auxílio da comunidade para não ficar parado. Então, realmente não consegui conversar pessoalmente com o secretário, mas as indicações que ontem foram feitas, hoje foi dado início. Já parabenizar pela atitude, porque realmente se faz necessário essa correção com urgência. Espero que da mesma forma seja feito no Rio da Areia de Baixo. E assim também, nós temos ali na localidade do Rio Pretinho, uma subida que no vocabulário do pessoal de lá se diz a subida do antigo cascalheiro, onde essa subida dá acesso à BR-280. Realmente uma subida íngreme, onde o ônibus faz uso também desse trajeto, e toda a comunidade sai por ali para vir para
para se deslocar para a nossa cidade ou qualquer outro destino. Então, são 2 pontos importantes que faz necessário uma correção com urgência. E da mesma forma, aí uma indicação aqui próxima ao centro, que se trata da rua Francisco José Claroldi, uma rua sem saída. Ali essa rua é próxima ao hospital, um pouco mais para frente do hospital, mas essa rua sem saída ali são diversos moradores que a utilizam e ela foi feita com calçamento. E já em virtude do tráfego pesado de anos que não teve manutenção, realmente esse pessoal ali eles estão sofrendo, onde tem que passar bem lentamente com o carro, o calçamento ele está solto, tem 2 ou 3 pontos que está empilhado o calçamento, então você faz necessária essa correção, que se coloque dentro do cronograma de atividades da Secretaria de Obras e possa ser realizado este serviço para atender muito bem esse pessoal que ali reside. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Juliana Maciel. Boa noite a todos os colegas, as vereadoras, os vereadores, aos servidores da casa, aos que nos acompanham presencialmente, aos que nos acompanham de forma virtual. E, inicialmente, então, quero destacar algumas das nossas indicações feitas na noite de hoje. Uma delas, que é a número 57 de 2022, então, onde eu, a vereadora Tati, a vereadora Zenilda e o vereador Marcos Romer estivemos nessa rua, na rua Virgílio Trevisani, no dia de ontem, e verificamos vários pontos críticos nessa rua por conta da erosão de terras, e fica bem nítido a questão da chuva, que quando dá fortes chuvas acaba fazendo aquelas crateras no meio da rua de terra, né? E também fica bem evidente que o escoamento dessa água não está caindo dentro do bueiro. Então, precisava fazer uma manutenção nesse sentido, talvez um abaulamento da rua para que realmente a água fosse para o destino, né? E não acontecesse esse tipo de situação que acaba dificultando muito a passagem de veículos. E por ser uma subida, é uma rua ali no Jardim Esperança, então a gente sabe que é um bairro com bastante morros ali, né? Dificulta mais ainda, então, a entrada em garagem e um problema, então, mais agravado na rua Virgílio Trevisani. Então, por isso a gente está pedindo essa melhoria nessa rua e também essas adequações ali na Boca de Lobo, né? Para que efetivamente tente, pelo menos, minimizar esse problema com as chuvas. E outra das indicações que eu gostaria de comentar seria 61 de 2022, que é essa travessia elevada na 12 de setembro, na porta, na verdade, dos fundos da Escola Século XXI. Então, não sei se os senhores, o público que nos acompanha, conhece um pouquinho da escola, mas eles têm 2 entradas, né? Então, uma são para os alunos mais velhos, que é parte da escola, e essa entrada aqui, que é da Rua 12 de Setembro, são para os pequenininhos, né? Então, que são lá a fase de maternal, pré, fica nessa parte, então, que dá acesso, né, à Rua 12 de Setembro. E eu conversei, hoje até quero mandar um abraço para a tia Carminha, que nunca vou conseguir chamar ela de outra forma, que não dessa, eu estudei nessa escola por algum tempo, né, então tenho um carinho grande por eles, e com o João também, que é professor da escola, que eles estão tendo muita dificuldade no acesso da 12 de setembro, primeiro por conta da alta velocidade que os veículos acabam transitando ali em horários que as crianças estão saindo da escola, como meio-dia e no final da tarde. Isso está trazendo alguns transtornos e um perigo muito grande, né? Porque às vezes está saindo com alguma criança, a gente sabe que os pais ficam atentos, mas pode acontecer de sair correndo, algo nesse sentido. E essa travessia elevada na porta da escola, que hoje tem uma faixa de pedestres, ela ajudaria a diminuir a velocidade dos veículos que transitam por aquela rua, né? Hoje nós fizemos uma visita no Detracan, para o diretor do Detracan, fomos muito bem atendidos, sobre outras questões de
Sinalização, que também, né, com alguns melhoramentos, facilitaria muito o embarque e desembarque ali da escola, trazendo cada vez mais segurança, então, para as crianças. Então, o pedido é nesse sentido. Me recordo do vereador Vilmar, o vereador Osmar e o vereador Marcos Homer, recentemente também terem feito pedidos similares em outras escolas do município e do estado, porque é muito importante a travessia elevada na porta das escolas, né? Isso traz mais segurança no trânsito. A gente sabe que a gente está falando de criança, que pode acontecer qualquer coisa que vai correr, né? E isso pode causar uma tragédia enorme. Então, para que isso não ocorra só depois de uma tragédia, que Deus o livre, ninguém quer que isso aconteça, a gente também está solicitando, então, na saída da escola século XXI, essa travessia elevada. Seria isso, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, William Godoy, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a Franciele, o Ednilson, que se fazem presente nesta noite, comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Boa noite a todos. Eu quero falar sobre a minha indicação, que é a indicação... Deixa eu achar a bichinha aqui. 56, que é da Rua Matias Miller, lá no bairro Piedade, no loteamento Nossa Senhora Aparecida. Essa rua, vereador Osmar, é uma rua que já teve um pouco de asfalto, que os caminhões com cargas e tal já acabaram machucando muito ela, e até porque na época que ela foi feita essa rua, não foi feita com aquela qualidade, que foi todo aquele problema que por vários tempos e até hoje vem se discutindo a qualidade daquele asfalto. E está muito ruim essa rua. Está com o trânsito do dia a dia, e lá tem bastante trânsito por ali, é onde ele chega e sai do residencial. Então o tráfego é bem grande, ali tem um comércio que atende bastante aquela comunidade. E eu até, vereador Maurício, sugeri ao secretário Ednilson que tem um pouco daquele material, acho que se chama fresa, eu acho, que é aquele resto de asfaltos que quando você tira ele do asfalto antigo, velho, e aquele material, se colocar lá, enquanto não for feito um novo asfalto, uma revitalização ideal para aquele espaço, para aquela rua, que talvez usasse esse material lá para melhorar a qualidade daquela rua, porque até que ele vai encostando junto com a parte que já tem asfalto, partes que não tem, enfim, eu acho que ele assenta bem, ele vai ter uma durabilidade bastante longa ali, sabe? Então, eu estou trazendo o problema e estou trazendo a condição de usar esse material, até porque eu sei, e a gente já falou aqui nessa casa, e eu tive a oportunidade de jantar com o engenheiro de infra, com o Adriano, e eles estão usando isso, e eles estão tirando, e eu sei que o município está se credenciando para poder recolher. Até o município foi lá para recolher, não pôde recolher, dependeu de algumas autorizações, e isso está acontecendo, mas se já não foi resolvido, deve estar sendo liberado nos próximos dias, e que talvez fosse usado parte desse material naquele espaço, que eu acho que ele tem assim, ia combinar bastante com o local onde seria colocado, em função de que tem asfalto e não tem asfalto, já foi feito e não foi feito, iria tapar aquela buraqueira que se formou-se do uso e da qualidade ruim que foi feito na época, né? E então acho que seria uma solução bastante bacana. Também quero parabenizar o vereador Maurício pelas indicações do interior. Ontem, acho que hoje pela manhã, eu ainda recebi ligação lá do Rio Pretinho, dizendo que tem uns locais lá, eu não estive lá, mas tem uns locais lá que com a chuva não anda, aquele barro que ficou, o material saiu, precisa ser colocado material, então aquela região lá está bastante carente de ser colocado material, e que o nosso secretário busque condições e formas de atender aquela população que ela está realmente com bastante dificuldade no seu ir e vir do dia a dia. Muito obrigado. Ninguém mais, senhor presidente? Não tendo mais inscrições, passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, informar se há vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Nem o vereador, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário. Então, convido a senhora Franciele Sirena, coordenadora do PROCON Canoinhas, neste dia representando a Casa da Paz Sete Marias, Santuário de Santa Bárbara, e também o Denilson, a fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Franciele Sirena. Como o presidente falou, sou coordenadora do PROCON, mas hoje estou aqui para apresentar um trabalho que eu faço voluntário, que é na Casa da Paz Sete Marias, Santuário Santa Bárbara. Então, eu sou voluntária juntamente com o Denilson. Nós somos em torno de 10 voluntários nessa casa. Deixa eu ir passando aqui para vocês entenderem um pouco do nosso projeto. Hoje o meu objetivo aqui é apresentar para vocês o trabalho que nós desenvolvemos nessa casa, que é um trabalho voluntário. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Será que está funcionando esse daqui? Então, essa é a mensagem quando chega na nossa casa. Sejam bem-vindos, meus amigos, amigos dos meus amigos e quem mais queira se achegar. A Casa da Paz Sete Marias, Santuário Santa Bárbara, ela fica localizada na Rua Antônio Massaneiro, 479, no Campo da Água Verde. Ela é um terreiro de umbanda branca que visa praticar a caridade e a fé ajudando o próximo. Nós trabalhamos com atendimentos espirituais nas segundas-feiras para as pessoas que buscam ajuda. Então, os nossos trabalhos são desenvolvidos geralmente nas segundas-feiras, mas nós trabalhamos todos os dias com a caridade. Eu trouxe aqui para vocês, a título de conhecimento, só para vocês entenderem um pouco do nosso projeto, por isso que eu montei essa apresentação, para vocês entenderem o trabalho que nós fazemos. Então, aqui são partes dos voluntários que nós temos na casa. São em torno de 10 pessoas que trabalham em prol do próximo, né? Visando a caridade e trazer um pouco de acalento e esperança para as pessoas que tanto necessitam. A gente sabe que tem várias ONGs, várias instituições, até mesmo a prefeitura que ajuda as pessoas carentes, mas mesmo assim não é suficiente, porque a cada dia as necessidades das pessoas são cada vez maiores. Então, a gente trabalha nesse sentido. Nós temos vários projetos. Nós temos um projeto que ocorre toda semana. Nós entregamos sopa. O dia é variado, às vezes é nas segundas, mas independente. Conforme a gente angaria alimentos, nós fazemos nós mesmos que fazemos a sopa e entregamos para as famílias que nos procuram, que buscam ajuda e que nós temos lá os nossos cadastros, né? Que são famílias que já conhecem o nosso trabalho e nós entregamos essa sopa para eles durante a semana, uma vez na semana. Aqui tem algumas fotos do alimento que nós oferecemos. Tem semanas que são sopa de feijão, sopa de legumes, sopa de frango, uma comida mais quente, ainda mais agora no inverno, né, que a gente sabe que tem vários moradores de rua, então a gente entrega para essas pessoas também, que trabalham com reciclagem, que estão nas ruas, e as famílias que nós já temos cadastradas. Então, aqui é onde a gente fabrica, onde a gente cozinha, né? E embalamos as marmitas e fazemos as entregas. Tem mais algumas fotos aqui de algumas famílias e pessoas que nós vamos ajudando. A gente cobriu os rostos das pessoas também para não expor ninguém, né? Para não ficar uma situação constrangedora. Então, ajudamos moradores de ruas, como vocês podem ver ali nessas fotos. Tem algumas pessoas que nós ajudamos nas casas, são famílias bem carentes mesmo aqui do município, que nos procuram, ou que até mesmo algumas pessoas que já sabem do nosso trabalho, elas nos avisam, tem uma família em tal rua, se vocês puderem levar uma marmita para eles estão necessitando, a gente vai até lá.
Aqui tem mais algumas fotos. Eu estou passando rapidamente só para título de conhecimento, tá, vereadores? Mas eu posso estar mandando também para vocês esse material, para vocês terem conhecimento, só para não estender muito a minha apresentação aqui para vocês. Nós também fazemos entregas de alimentos e roupas para as pessoas que são cadastradas e que nos solicitam. Então, como que acontece essas doações? Tem pessoas, né, até como a gente sempre diz, às vezes o que está sobrando na nossa casa está faltando na casa de alguém. Então, as pessoas que nós conhecemos, a gente já arrecada esses alimentos, essas roupas, e vamos fazendo as doações no decorrer da semana, ou conforme a gente já vai acumulando lá na nossa casa, a gente já vai fazendo as entregas. Aqui é um outro projeto que a gente desenvolve também, que é de cestas de Páscoa. Então, a gente arrecada doações de doces e chocolates para doar para as crianças carentes na Páscoa. Até agora, a gente já está fazendo arrecadação também de doces e chocolates. Quem quiser colaborar, quem tiver se sentir à vontade, fica à vontade para nos procurar para fazer essas doações. Aqui tem algumas fotos também dos doces, né, que a gente arrecadou e doamos no ano passado. Agora vamos fazer novamente na Páscoa desse ano, para doar para as crianças, que muitas vezes não recebem nenhum chocolate na Páscoa. A gente disponibiliza para eles uma cesta. No mês de abril é comemorado o dia de São Jorge, que para nós é Ogum. Nós fazemos uma feijoada. Essa feijoada ela é produzida através de doações que nós recebemos, e nós vendemos bilhetes para arrecadar fundos para a nossa casa e também para fazer doações de marmitas de feijoadas para as pessoas carentes. Agora a gente vai fazer novamente nesse ano. Então, aqui a gente tem algumas coisas que a gente tem de estrutura, panelas, fogões, mas algumas a gente empresta também de outras entidades para nos ajudar a fazer essa feijoada. Aqui tem foto da feijoada, muito saborosa, com bastante carne, uma marmita bem recheada para a gente poder doar para as pessoas carentes. Outro projeto que nós desenvolvemos também é no dia 12 de outubro, que é a arrecadação de brinquedos e doces para entregar para as crianças no Dia das Crianças, né? Então, aqui tem algumas fotos de algumas doações que nós fizemos. A gente consegue essas doações com parceiros que já sabem dos nossos projetos e com os nossos amigos, familiares, enfim, quem queira nos ajudar. E também temos o projeto de presentes de Natal, que é mais ou menos igual o projeto do Dia das Crianças, que nós angariamos presentes e doces para doar para as pessoas carentes de presentes de Natal. Então, a gente conseguiu doações esse ano que passou de travesseiros, forros de cama, que daí já foi uma ajuda para a família. Conseguimos brinquedos para doar para as crianças de Natal. Aqui algumas fotos também das pessoas que nós ajudamos. São várias famílias, né? E agora nós estamos com um projeto de uma rifa de Páscoa, porque a nossa casa, ela era uma casa de madeira e a gente precisou fazer uma reforma nela. Nós estamos fazendo essa reforma. Então, nós estamos fazendo essa cesta de Páscoa com doações. A cesta é bem grande mesmo, no valor de R$1.000, e a gente está arrecadando fundos, vendendo essas rifas. Já vendi para algumas pessoas aqui da casa e alguns vereadores, para a gente angariar fundos, e ainda pode ganhar uma cesta de Páscoa no valor de R$1.000. O sorteio vai ser no dia 9 de abril, pela Loteria Federal. E essa cesta, os provenientes dessas vendas serão para ajudar nas nossas reformas e também para continuar com os nossos projetos, porque nós só trabalhamos com doações próprias dos voluntários da casa, porque quando a gente recebe alguns pedidos pontuais e, de repente, não temos disponíveis na casa, nós mesmos fazemos, né, uma vaquinha entre nós para poder colaborar e poder ajudar com essas pessoas que tanto precisam, que nos procuram.
Pessoal, então hoje era isso que eu queria apresentar para vocês. Para quem ainda não conhece o projeto, quem quiser conhecer, sinta-se à vontade, sinta-se convidado, será muito bem recebido lá na casa. Se não puder ir nas segundas-feiras, que eu sei que vocês têm as sessões aqui, vamos marcar um outro dia. A gente sempre está disponível para poder apresentar para vocês conhecerem mais como que funciona e o trabalho que a gente desenvolve. Se quiserem nos ajudar também, fiquem à vontade. Toda ajuda é bem-vinda. O que sobra na nossa casa pode estar faltando na casa de alguém. E era isso hoje. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao presidente pela oportunidade de estar usando a tribuna aqui para apresentar esse projeto. E muito obrigada. Boa noite, Franciele. Boa noite, Nilson. Quero agradecê-los por virem até a casa. Quando a senhora me procurou, falando que gostaria de expressar, através da Câmara de Vereadores, o trabalho que vocês realizam, de imediato eu liberei a presença de vocês, porque todos que têm um projeto diferente, uma ação social que realiza, independente se na causa animal, com crianças, com idosos, ou com os autistas, independente qual a causa que for, está doando o seu tempo gratuitamente para ajudar alguém, merece que tenha essa informação sendo repercutida. E quando vocês venderam para mim lá a feijoada, que eu pude ir lá conhecer a casa de vocês, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês e ver que vocês se unem e muitas vezes tiram do próprio bolso para poder ajudar quem mais precisa, e nem sempre tem repercutido isso que vocês fazem, eu já de imediato pensei em auxiliá-los, né? Pelo menos mostrando para a sociedade que nós temos esse grupo. Através do Lions, que a senhora também faz parte, a gente já pôde mandar alguns alimentos para vocês, para que vocês pudessem entregar para aquelas pessoas que vocês têm cadastrada, que vocês acompanham no dia a dia, sabem o real motivo. E eu acho muito bonito o trabalho de vocês. Estou à disposição, né, para auxiliar no que for necessário, e desejo que vocês possam continuar fazendo esse trabalho bonito que vocês fazem em Canoinhas. Da mesma forma que a gente vê aqui na nossa casa, a gente tem o vereador Vilmar, a vereadora Zenilda, que há anos fazem com que a Igreja São Francisco seja uma realidade. A Silmara, lá no bairro, no distrito dela, faz com que as ações sociais também aconteçam. A vereadora Juliana com autismo, a Tati com a causa animal, o Osmar também lá na igreja dele, sempre participando. Enfim, cada um de nós tem um trabalho à frente das nossas causas, das nossas batalhas. Então a gente sabe o quanto vocês trabalham para fazer tudo isso que vocês apresentaram para nós hoje ser uma realidade. Desejo sucesso, estou à disposição sempre, e deixo a palavra aberta para se algum vereador quiser fazer alguma consideração. Obrigada, presidente. E como a gente sempre fala, né? Mesmo todo mundo, vocês vereadores, cada um tem a sua causa que defende e ajuda, sempre tem gente precisando. Tem a prefeitura, tem as ONGs, tem várias casas, tem várias pessoas que a gente sabe que também ajudam, muitas vezes nos ajudam também. A pessoa quer fazer uma doação, não sabe para quem doar, destina para nós, nós destinamos para as pessoas que realmente precisam. Então, esse tipo de trabalho tem que ser divulgado para que até mesmo quem queira ajudar saiba para onde destinar, e muitas pessoas que precisam, né, que querem receber, saibam aonde procurar ajuda, porque às vezes elas não sabem também aonde procurar ajuda, né? Então, a gente estando de boa vontade, com as portas abertas, com certeza elas vão nos procurar e vamos poder ajudar com certeza. Muito obrigada a todos. Disponha, muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Para a segunda votação, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 20 de 2022, que autoriza atletas a representarem o município de Canoinhas na 11ª Taça Santa Catarina de Bolão 23. Autoriza a Fundação de Esportes a custear despesas e dá outras providências. O evento será realizado nas cidades de Schroeder e Jaraguá do Sul, nos dias 18, 19 e 20 de março de 2022. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 20 de 2022 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc Maurício Zimmermann que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento número 68 de 2022. De autoria da vereadora Silmara Gontarque, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Fábio Chochette, deputado federal, agradecendo os recursos destinados através de emenda impositiva ao município, na importância de R$500 mil, destinados à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Coloco em discussão o requerimento número 68 de 2022. Presidente. Com a palavra, vereadora Silmara. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, vereadoras, o presidente da casa, a Franciele e o Edenilson que estão nos assistindo, aos funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Sempre a gente vem pedindo, sempre, né, aqui nessa casa, e só que de vez em quando também tem alguma coisa para a gente agradecer, né? Então, agora a gente está agradecendo aí o deputado federal, né, o Fábio, que semana passada ele teve aqui em Canoinhas, né, daí a gente até se juntou aí com os membros do nosso partido e fomos uma reunião, né, com o Beto, que ele fez a entrega ali, né, dos R$500 mil para a parte, né, da agricultura, para o secretário. Então, estava o prefeito Gilberto dos Passos, estava o senhor Célio Galeski, que é secretário da Agricultura, a suplente Berenice Cordeiro, o seu Everton também, o Adelmo Carvalho, que também faz parte, né, do União Brasil, que agora é o novo partido, né, aí, que é a União Brasil. Então, a gente, né, só tem a agradecer. E também, né, a gente espera aí que, né, como o secretário Célio Galeski está fazendo, né, um ótimo trabalho. Sempre tem uma parceria boa aí, né, com o secretário Edemilson Verca. Vamos ver aí se a gente vai ter, né, tipo uma parte, uma fatia dessa verba aí que seja destinado também, né, ao interior. Porque como ele é livre, né, vamos ver no que vai ser usado. Mas então a gente só tem que agradecer aí o deputado Fábio por essa emenda aí que veio também para a nossa cidade, né, para o município de Canoinhas. É isso, senhor presidente. Continua em discussão. Como foi amplamente discutido ontem em relação a emendas, a gente é muito grato a todos que lembram de Canoinhas, independente do partido. Isso é bom que a gente sempre repita que a pessoa não está fazendo por determinado partido, e sim por uma comunidade toda que carece de diversos serviços. E tenho certeza, vereadora, que a tua luta pelo interior ela é muito grande e a senhora tem buscado, juntamente com o secretário Célio, fazer tudo aquilo que a senhora se comprometeu com a sua comunidade, com as comunidades interioranas, e esse recurso ele vem nesse sentido. Então, agradeço também o trabalho da senhora, do secretário Célio, e ressaltamos esse nome, Fábio Chochette, por lembrar do nosso município e destinar essa importante quantia de R$500 mil. Coloco em votação o requerimento número 68 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 68 de 2022. Requerimento número 69 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando que seja verificada a situação dos terrenos urbanos que fazem esquina entre as ruas Francisco de Paula e Silva e Guilherme Sobrinho, visto que os terrenos estão tomados pelo mato, o que ocasiona falta de segurança e problema com animais aos moradores desta região. Coloco em discussão o requerimento número 69 de 2022. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zinilda. Então, na tarde de ontem, nós estivemos em alguns lugares que foram solicitados pela população, e essa rua Francisco de Paula e Silva,
esquina com a Guilherme Sobrinho, Getzmeier Sobrinho. Foi uma das ruas que nos marcaram para visitar em função do mato alto, trazendo sérios problemas para a comunidade. Quais problemas são esses? Problemas de bichos peçonhentos, problemas também com animais que adentram neste mato, possíveis furtos que possam ser ocasionados e escondidos os objetos neste lugar, porque nós sabemos, Vilmar Sudoski, que na filosofia de polícia comunitária nós entendemos que todos os ambientes devem ser mapeados para que o risco de violência, roubos, furtos possam ser diminuídos. E um terreno com muito mato, ele vai ocasionar esses fatos que são desagradáveis para a população, e nós precisamos trabalhar na prevenção. Então, nós estivemos no bairro industrial, nesse endereço, fazendo, então, checando esse terreno, eu, vereadora Juliana, vereadora Tati, vereador Homer, e pedimos, então, ao secretário Agostinho, que prontamente nos atende, e dê uma olhada, ver de quem é esse terreno, para que mande a comunicação, para que o proprietário, então, possa fazer a limpeza desse terreno. Continue a discussão. Quero só fazer um comentário em relação a isso, porque esse ano já tive algumas solicitações enviadas para o secretário Agostinho e para a população também saber como que funciona o processo. As pessoas nos procuram, né, passando uma situação onde a gente tenta encontrar o morador. Quando a gente não encontra, a gente pede para oficialmente o secretário venha fazer com que ele tome providências, no caso notificando esse morador, e muitas vezes o morador acaba não se atentando a isso, porque a gente não tem uma medida que doa no bolso dele. Hoje, essa notificação, ela não gera uma multa e não tem uma legalidade para isso. Inclusive, tive um diálogo esses dias com o secretário e realmente a gente tinha que achar uma maneira. Infelizmente é assim, no Brasil, as pessoas, se não dói no bolso, se não é multado, se não tem uma forma de penalizá-la, ela acaba não realizando o serviço. É ruim, é chato isso, mas infelizmente tem pessoas que passam por problemas aí com animais peçonhentos, com roubo. Uma senhora esses dias me procurou nesse sentido, que a casa dela foi roubada umas 2, 3 vezes porque tem um matão atrás da casa dela, e o cara disse que não vai limpar, porque ele não quer fazer nada no terreno. Então é difícil, é complicado, mas infelizmente a única forma de que venha ter uma ação, se não pela conscientização natural das pessoas e pensando no bem comum, é penalizando eles. Então é uma discussão que a gente pode vir a ter futuramente, quem sabe legislando nessa causa. Coloco em votação o requerimento número 69 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 69 de 2022. Requerimento número 70 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Edudil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, ao senhor João Landsmeier, secretário municipal de planejamento, e à senhora Célia Cristina Teodorovics, presidente do CONDE, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, em relação às obras de pavimentação asfáltica, que incluíam a confecção de calçadas nas ruas Porfírio Alves, Alois Stuber, Antônio Liller e Bento de Lima, conforme seguem as fotos anexos, tiradas pelos vereadores que subscrevem, em 14/3/2022, o piso tátil não atende às normativas vigentes e o próprio projeto de execução da obra, além de causar situação de extrema falta de segurança aos deficientes visuais e demais usuários das calçadas. Diante da situação narrada, requer-se as seguintes informações. A. Quais as providências foram tomadas pela Secretaria em relação à empresa executora do serviço? B. Por que até o momento as bocas de lobo que se encontram abertas na rua Alois Stuber não foram devidamente tampadas ou sinalizadas? C. Em quanto tempo o município pretende refazer esses serviços a fim de entregar obras com qualidade desejada aos munícipes?
Coloco em discussão o requerimento número 70 de 2022. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Juliana. Muito obrigada. Eu até gostaria de fazer uma observação para a assessoria da casa, que, por um lapso meu, a letra B também deve incluir a rua Bento de Lima, porque também é uma rua que estão com as bocas de lobo abertas no traçado do piso tátil. Bom, vereadores, nós até discutimos a situação de muitas obras de pavimentação asfáltica ontem na reunião das comissões, discutimos ao longo do ano passado, mas eu vou ser bem honesta, eu não tinha visto uma situação tão grave como essa até agora nas obras de pavimentação asfáltica no nosso município. Não trouxe as fotos nesse momento para mostrar para os senhores, nem para a comunidade, mas para explicar o que é o piso tátil, né? Às vezes a gente vê na rua, mas falando o nome talvez não ligue, né? O nome é o que realmente é. Então, aquela faixa nas calçadas que muitos estão vendo nas obras do município, que é aquela faixa vermelha, né? Que então na calçada vocês verificam que em todas as novas calçadas tem aquela faixa vermelha, aquele corredor vermelho. Então, aquilo não é para ficar bonito, não é para enfeite, né? Aquilo tem um significado muito importante, que é a guia do deficiente visual. É por meio dessa guia, por isso que a gente chama de piso tátil. Se vocês observarem, ele é todo cheio de ondulações, porque é com aquilo que o deficiente visual ele vai sentir o percurso. Pensem, vereadores, população que nos assiste, que no meio dessa guia de piso tátil, em pelo menos 2 das ruas que nós conseguimos verificar, de pavimentação asfáltica, obras novas do município de Canoinhas, tem 2 baita boca de lobo abertas no meio da guia do piso tátil. Então, você pensa que o deficiente visual vai estar caminhando na calçada e ele vai se deparar com uma boca de lobo a céu aberto, com uma profundidade considerável. E eu não duvido que pudesse causar até a morte de alguém, de algum deficiente visual, batendo nuca, batendo a cabeça, sabe Deus o que poderia acontecer. Até a data de ontem, que nós passamos por essas ruas, por essas calçadas, não havia nenhum indicativo, nenhum sinalizador, não havia nenhuma fita zebrada, nada em volta dessas bocas de lobo que garantisse a segurança de quem estava transitando. Até o vereador Homer comentou que na rua Alois Stuber, alguém até caiu, acabou tropeçando, caiu dentro de uma dessas bocas de lobo, né? Então, isso é muito, muito sério, é muito grave mesmo. Por isso que não só o município, mas também o conselho da pessoa com deficiência, né, vai receber esse requerimento, porque as providências precisam ser tomadas. E aí, assim, aquele jornal que Canoinhas inteiro recebeu, pago pelo município no começo do ano, consta todas essas ruas lá. Como se, né, fosse grandes feitos do município. Só que isso não está entregue com qualidade para o município. Isso, muito pelo contrário, está prejudicando a segurança do município. Isso é muito complicado, muito mesmo. Então, a gente aguarda um retorno muito ágil aí do município, da secretaria responsável, que tome as devidas providências, tanto em relação a essa empresa que executa esse tipo de serviço, né? A gente até conversou, parece que isso não vai ser pago até ser refeito, enfim, né? Mas a gente precisa de uma solução, né? Não espera aguardar os 30 dias de resposta de um requerimento para que isso seja resolvido. E, posteriormente, dependendo da situação, é caso de Ministério Público, com toda certeza, porque isso é uma situação muito grave da segurança da nossa comunidade. E tenho certeza que todos os vereadores concordam nesse sentido. Então, vamos aguardar a resposta, mas as providências que venham, com certeza, muito antes desses 30 dias de resposta, que é o prazo de resposta de requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu gostaria de comentar o requerimento e fazer também minhas palavras da vereadora Juliana, no sentido de que é um absurdo, é inconcebível
o que está acontecendo nessas ruas. Eu falo muito sobre a rua Aloysio Schuber, que é próxima da minha casa. Estive fazendo foto, conversando com as pessoas que moram nessa rua, porque frequentemente estou ali. É uma necessidade da gente. E essa empresa que ganhou essa licitação, nós sabemos a história dela. A prefeitura já notificou várias vezes. E chega ao cúmulo, o vereador Vilmar Sudowski, que eles não iriam terminar. E dos males, o menos mal era prorrogar um pouquinho o tempo que a Caixa Econômica deu para que eles ver se conseguem terminar. Porque imaginou o vereador Maurício fazer todo um processo licitatório novamente para que essa obra seja terminada. Quando é que isso vai terminar? Fora, vereadora Juliana, as calçadas que estão sendo feitas. Porque aquilo lá, olha, aquilo não é calçada. O jeito que está sendo feito aquilo lá é muito porcamente. Nem a palavra porcamente até acho que é um elogio por jeito que foi feito. E claro que a obra está nas mãos da empresa. A prefeitura não pode interferir, ir lá e fechar essas bocas de lobo que a gente viu lá. A pessoa vai caminhando, de repente ela cai dentro de uma boca de um buraco daquele. Então eu não sei se nós temos que estudar, todos nós aqui da casa, junto com a assessoria jurídica, achar um meio de nós fazer com que essa empresa termine o serviço com qualidade, um serviço com qualidade. Aí quando a gente fala o município, sim, o município só vai receber, e eu fui procurar as informações e cobrar das secretarias responsáveis, é que o município só vai pagar a obra quando a obra estiver pronta e entregue com qualidade. Enquanto isso, não será pago essa obra. Não sei quanto já foi pago, acho que por etapas que isso é pago, né? Que é tipo casa própria, fez o piso, levantou as paredes, paga um pedaço e terminando daí. Então essa parte final não será pago à empresa enquanto não terminar a obra com qualidade. Mas aí gerou esse problema que a senhora está colocando agora, e bem colocado, que a empresa não termina. E quanto tempo de temos lá, vereador Maurício? Não é de ontem, é de hoje. Essas obras para ter terminado, eu sei, antes das eleições que ocorreram, e nós já estamos aqui no 2º ano de mandato, e nós de legislatura aqui, e a obra não terminou ainda. E dos piores, não foi graças à interferência do nosso vice-prefeito Renato Pique, junto ao senador Jorginho Mello, que junto com a Caixa Econômica, para prorrogar um pouquinho mais, para ver se dá tempo para essa empresa terminar e para receber. É uma coisa meio maluca, né? Porque de repente a pessoa se inscreve para fazer alguma coisa, está fazendo, tem o dinheiro para receber, está lá, é só terminar e receber, e não faz. A gente fica meio pensando o que está acontecendo. Então eu imploro para essa empresa, o proprietário, que vá lá e termine essa obra o quanto antes possível e que com qualidade, porque os moradores dessas ruas estão precisando. Criou-se a expectativa de uma obra bonita, uma obra que atendesse às expectativas desse povo, né? Correu-se atrás primeiro para que se saísse o asfalto, foi feita a licitação, aí começou, e agora não termina. Então o vereador Romer dá um desânimo. O senhor que mora na rua, né, que foi há pouco tempo feito esse trabalho, é um desânimo para os moradores, e vista a expectativa que foi criada. Seria isso, concordo plenamente, a vereadora Juliana, e irei assinar, se for possível, assinaria junto o requerimento. Continue em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 70 de 2022. Requerimento número 71 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenila Lemos e Edodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, e à Secretaria de Educação, solicitando informar se há projeto e previsão para a manutenção do ginásio de esportes da Escola Gertrudes Miller,
uma vez que há inúmeras goteiras. Em dias de chuva, as poças de água dificultam as atividades. Coloco em discussão o requerimento número 71 de 2022. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, boa noite ao senhor, a todos os vereadores, ao público que nos acompanha presencialmente, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e aos funcionários da casa. Esse requerimento em relação ali ao ginásio da Escola Gertrudes Miller, eu fiz porque hoje ainda eu recebi uma mãe de um aluno que estuda lá e que informou que em dias de chuva está impossível dos alunos utilizarem o ginásio. Inclusive, recebi um vídeo também, né, da situação que está chovendo dentro do ginásio. É um ginásio coberto, mas não está resolvendo a cobertura. Então, formam umas poças gigantes de água ali e fica difícil para os alunos poderem praticar esportes, poderem fazer o uso desse ginásio. Eu até procurei, né, ver se existia alguma licitação, algo ali no site da prefeitura a respeito, né, de alguma previsão para a manutenção desse ginásio, mas eu não encontrei. Então, por isso, esse requerimento, essa pergunta, se há alguma previsão, porque a gente não pode deixar os alunos num local que já é para fazer exercícios físicos, né? E agora, com época de chuva também, ficarem lá, né, praticamente no tempo, porque o ginásio está com essas dificuldades ali, com esses telhados que não estão conseguindo segurar a chuva. Então, esse é o motivo do requerimento, para que a gente receba aí a resposta oficial por parte da prefeitura sobre essa situação. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu gostaria de comentar, e se a vereadora Tati permitir, também assinar esse requerimento, porque desde que eu estava na secretaria, era um pedido para reforma completa desse ginásio, porque, para quem não sabe, essa escola era uma escola estadual, o Estado não estava dando a atenção necessária para essa escola, visto que o Estado está dando mais atenção às escolas que têm ensino médio, e passando as escolas que têm o ensino fundamental para o município. E a gente acompanhava, como era presidente do Conseg Centro-Oeste, que é no bairro Piedade, anexo à escola, inclusive numa sala da escola, e sempre foi os debates sobre a questão educacional nessa escola. Tínhamos, na época, para comandar a escola, uma diretora e uma pessoa que ajudava ela com uma professora readaptada. Quer dizer, a escola era comandada por essas duas pessoas. Imagina, faltava um professor, a diretora tinha que cobrir aquele professor. Aí se faltava 2 professores, a diretora e a outra para lá, então a escola acabava e a diretora, era uma excelente diretora, não estava conseguindo. E a gente decidiu municipalizar essa escola. É uma escola grande, tem um ginásio de esportes, nem uma quadra coberta, quase dizer ginásio de esportes, que leva o nome de um ex-vereador dessa casa, João Paulo, família tradicional do bairro, e precisa uma reforma completa e principalmente nessa cobertura. Então eu não sei porquê, e realmente eu não sei porque depois que sair da secretaria a gente não fica direto lá, porque não foi feito ainda essa reforma da cobertura. Precisaria na realidade ali repintar, fazer a reforma da cobertura, quem sabe construir banheiros masculino e feminino, porque de repente é um centro de referência para o bairro que pode servir também, fora as atividades físicas, também para reuniões, visto que talvez seja o espaço maior que tenha no bairro para esse tipo de reuniões. Então, gostaria de assinar com a senhora e dizer que hoje a prefeitura, o município de Canoinhas dispõe para cuidar da escola uma diretora, uma pedagoga nos anos iniciais, pedagoga nos finais, a mulher do nosso amigo Biluca é funcionária da escola também, temos técnico de informática, técnico administrativo, bibliotecário, então nós temos orientadoras, pedagogas, então a estrutura de pessoal nem se compara com o que tínhamos do Estado. E a escola realmente é de um bairro que todo mundo sabe as questões sociais do bairro Piedade. Mas a gente tem certeza que essa parte foi resolvida, mas ainda a parte física, e concordo com o seu pedido,
meu amigo professor de Educação Física, Eduardo, que trabalha lá, né? Ele sempre pede para mim, com certeza para a senhora também, deve ter um grau de parentesco, uma pessoa extremamente competente, dedicado e estudioso, mestre agora há pouco tempo, e ele pede com certeza que ele está querendo buscar, além dentro da comunidade, a melhor qualidade nas atividades físicas, principalmente nos dias de chuva para os nossos alunos. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Mais alguma discussão? Então, coloco em votação o requerimento número 71, 2022. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 71, 2022. Requerimento número 72 de 2022. De autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, solicitando as seguintes informações. A. Quanto à lei número 6.228, de 5/6/2018, foi realizada a sua devida regulamentação via decreto? B. Quantas multas foram aplicadas desde a publicação da lei? C. Qual o valor arrecadado? Esse valor foi utilizado em investimentos na causa animal? Caso ainda não tenha sido regulamentada a referida lei, solicita-se que o município tome as devidas providências para que a mesma cumpra o seu objetivo de proteção dos animais. Coloco em discussão o requerimento número 72 de 2022. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora proponente. Senhor presidente, eu recebi algumas mensagens hoje, porque tivemos um projeto de lei aprovado em São Bento do Sul, que refere-se à situação de que quem maltratar um animal em São Bento, né, e esse animal precisaria ir até o veterinário, tiver despesas veterinárias, a pessoa que cometeu o crime de maus tratos, ela vai ser obrigada a fazer o pagamento dessas despesas. E algumas pessoas acabaram me perguntando sobre se isso seria aplicado em Canoinhas, se a gente poderia fazer esse projeto de lei. Eu quero deixar aqui, né, a informação de que, em todos os casos referentes a maus tratos que eu tenho atendido de forma voluntária e que tenho acompanhado os procedimentos, os processos, por meio do meu escritório de advocacia, em todos os casos, a promotoria aqui de Canoinhas, tanto o doutor Renato quanto a doutora Ana, eles já têm pedido os valores que são gastos, as despesas veterinárias, e eu vejo que eles já têm colocado nas minutas, né, nas manifestações deles, solicitando, né, que um dos requisitos para a pessoa que cometeu o ato criminoso, né, maus tratos hoje considera-se crime, inclusive punível com prisão. Então, essas pessoas, os promotores já estão pedindo para que elas façam esses pagamentos das custas veterinárias. Mas também nada impede, e vou estudar nas próximas semanas, para que a gente possa fazer essa lei, essa mesma que está em São Bento, que foi aprovada lá, que a gente traga para cá também. Mas, pesquisando um pouco sobre essa situação de maus tratos, eu verifiquei que foi já a vereadora aqui, a Camila Lima, fez uma lei aqui em 2018, foi aprovada aqui nesta casa, que é uma lei que ela aplica multas para quem comete os crimes de maus tratos. E eu achei isso muito interessante. Então, a prefeitura vai poder punir o cidadão que cometeu esses crimes com multa. E essa multa, esses valores podem ser revertidos, né, para a causa animal, de repente para material do setor de zoonoses, para castração, até mesmo para o próprio microchip. Mas eu procurei e não encontrei nenhum decreto, nada por parte da prefeitura regulamentando essa lei. Então, ela, desde 2018, não sei, por isso que estou fazendo esse questionamento, se ela está sendo aplicada, se estão recebendo esses valores, porque aí eu acho interessante, né, até a gente comunicar a promotoria que cuida dessas questões de crime de maus tratos, para ter essa ligação com a prefeitura, né, para que a gente possa começar, então a prefeitura possa começar a punir essas pessoas que cometem esses atos com multa e isso ser revertido para a causa animal. Então, estou fazendo esse requerimento aqui que eu acho muito importante. Realmente, o senhor prefeito respondeu sobre a questão de microchip, falando que não teria esses valores, mas, de repente, está aqui a nossa saída, né, para que a gente possa, então, avançar cada vez mais aí nessa causa. Obrigada, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 72 de 2022. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado o requerimento número 72 de 2022. Requerimento número 73 de 2022. De autoria do Edil Maurício Zimmermann, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tenente Coronel Silvano Sassinski, comandante do 3º BPM, solicitando a possibilidade da instalação de câmeras de monitoramento na rua Roberto Elk, esquina com a rua Emílio Schultz. Coloco em discussão o requerimento número 73 de 2022. Senhor presidente, Com a palavra, vereador proponente. de forma bem rápida e simples, esse requerimento tem o intuito de, assim que possível, dentro das condições do 3º BPM, se for o caso de algum recurso em conjunto com a prefeitura, que se trata de um ponto estratégico para localidades do interior que adentram a nossa cidade, bem como o Jardim Esperança, a Coab 4, o próprio Cristo Rei, ali, para quem talvez não está lembrado bem do qual ponto, o qual eu estou citando aqui, ali onde fica o Bar do Colinha, onde é a antiga bodega, ali. Então, continua, né? Mas então, acredito que para todos fica bem visível que realmente se trata de um ponto estratégico. Ali um fluxo alto de veículos, independente do período que seja do dia ou da noite, e dentro da possibilidade que possa ser contemplado esse local, seja ele para apenas um ordenamento do trânsito, mas até para dificultar algumas situações que venham a prejudicar os munícipes, seja um roubo, seja um acidente, alguma coisa nesse sentido. E não foi apenas uma pessoa, foram mais pessoas com quem eu conversei. Realmente até eu entendo que se faz necessário e por isso esse requerimento. Então, de forma bem rápida, senhor presidente, é isso aí. Eu acredito que fica visível para todos o local, um ponto estratégico do nosso município. Perfeito. Eterno Bar do Colinha. Aquilo ali marca a história do nosso município e eu acho que não vai fechar por um bom tempo. Coloco em discussão o requerimento, em votação, o requerimento número 73 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 73 de 2022. Requerimento número 74 de 2022. Da autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrate, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando a implementação de uma sinalização refletiva e recomposição da sinalização horizontal na BR-280, no trevo de acesso para o bairro Água Verde. O mesmo não possui sinalização refletiva, que melhore sua visibilidade noturna, bem como a sinalização horizontal, que deixe claro a preferência de entrada e saída. Coloco em discussão o requerimento número 74 de 2022. Senhor presidente, Ao falar o vereador Marcos Homer. quero lhe cumprimentar em seu nome os demais colegas, funcionários da casa e público que nos assiste. Então, no último dia 4, eu estive presente em um evento da Polícia Militar, também do Corpo de Bombeiros, onde estava a engenheira Adilene Atrati, né? A gente teve um momento ali, apesar de ser um almoço, a gente teve um momento de conversa e algumas questões ali a gente levantou, principalmente com relação a verbas e recursos, né? Que é uma vergonha o Estado de Santa Catarina enviar R$100 de imposto a nível federal e receber somente 20. Então, é bem triste, né? O Brasil precisa urgentemente de um pacto federativo que seja mais justo, né? Então, estados que, de certa forma, movem a nação brasileira, que alimentam a nação brasileira, que sustentam quase o Brasil, ter tão pouco dessa fatia de impostos e recursos. E, infelizmente, os recursos da BR-280 também foram cortados. Então, uma fatia desses recursos que eram já seriam aplicados na recomposição de alguns trechos da BR-280, ela foi cortada. Então, a gente tem hoje uma verba bem enxuta
Porém, algumas coisas a gente tem que pedir, né? Ou não, a gente já tem, né? É a mesma coisa que... Então, não tem por que a gente não deixar de pedir. Não, já é uma resposta que a gente possui. Então, e são questões relacionadas à sinalização mesmo, que o custo é baixo. Aquele trevo alemão que foi feito ali, inclusive, a gente levantou os valores daquele trevo ali, 1,5 milhão, foi um valor bem elevado. Eu não consegui observar onde que foi gasto 1,5 milhão ali, mas é um valor bem elevado, e é incrível que não tem sinalização, né? Então, você chega ali, você tem que adivinhar, são 3 vias, você não consegue adivinhar. Já aconteceu e tem acontecido acidentes ali à noite, você não consegue ver aquele vinco central dentro da pista de rolagem, quando você vê, você está em cima do vinco, então você não consegue observar. Então, uma iluminação reflexiva é importante. Ali a gente tem somente postes do outro lado, então ali fica bem escuro realmente. E a saída do bairro Água Verde, ali pela Sérgio Gapes, que outras ruas ali, quando você cai ali para entrar na 280, você não tem realmente uma sinalização que indique qual que é a preferência. Você tem que pegar e olhar, ver se não está vindo nada, fazer o nome do pai e se jogar para BR. Porque senão, realmente você não sabe de quem que é a preferência ali. Então são 3 ruas, uma intersecção de 3 ruas, e não tem nenhum tipo de sinalização que possa determinar de quem que é a preferência. Já aconteceu acidentes. A gente não quer que aconteça acidentes, porém, é umas coisas simples de se resolver. Então, a gente espera que seja resolvido o quanto antes, porque nós não podemos esperar e ver mais acidentes acontecendo naquele trecho ali. Seria isso, senhor presidente. Continue em discussão. Bom, eu conversei hoje com a assessoria da casa, a Andrea. Eu tinha uma indicação para fazer, eu não lembrava qual que era. Era justamente em relação a essa situação. Nós tivemos... Esses dias a gente tem muita coisa na cabeça e acaba que esquece de algumas situações. Estivemos esses dias em reunião com a Associação de Moradores, juntamente com o professor Osmar, e eles nos cobraram que fosse feito ali melhorias na sinalização, principalmente no acesso de quem sai ali do Negozec indo para BR, porque hoje as pessoas, em vez de pegarem ali o trecho que compõe o município, né? Eles acabam indo pela BR-280, o que pode ocasionar acidentes. Realmente o valor que foi utilizado ali é bem alto, emenda do nosso deputado, hoje senador Jorginho, e tinham vidas que foram ceifadas ali, infelizmente, por causa da má sinalização e das condições anteriores de trânsito, e aquilo ali já fez com que a gente tivesse mais segurança. Mas a sinalização é necessária, inclusive na segunda farei uma indicação referente àquilo que nos foi repassado juntamente com o professor Osmar, no sentido ali das marginais. Mas parabéns pela indicação, pelo requerimento, que é uma indicação, mas em forma de requerimento por ir para o DENIT. A gente tem um retorno, né? A gente sabe que o valor de investimento deles é muito baixo, mas é necessário ali. Se tem uma urgência e que é urgentíssima, é ali. Então a gente espera que eles olhem com bons olhos para o requerimento dos senhores e senhoras. Coloco em votação o requerimento número 74 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 74 de 2022. Requerimento número 75 de 2022. De autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Pique, prefeito municipal interino, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de administração, solicitando informar qual o número de funcionários concursados, comissionados, estagiários e terceirizados por secretarias e setores da prefeitura, e qual a previsão de lançamento de concurso público para a recomposição de funcionários em setores que prestam importantes serviços à nossa comunidade. Coloco em discussão o requerimento número 75 de 2022. Bom, em relação a esse requerimento, nós temos diversos setores do nosso município que eles dependem de muitas pessoas para que seja possível atender a comunidade da forma que é necessário. Por exemplo, os motoristas da prefeitura, que eles não podem estar saturados com horas extras porque eles estão na estrada, levando vidas, levando pessoas e inclusive a vida deles.
Então ali é um setor que a gente precisa ter pessoas para manobrar quando necessário, para viagens externas ao nosso município, TFD. Da mesma forma, outros setores, como posto de saúde, futuramente a gente vai ter ali o centro de referência à pessoa com deficiência, onde vai precisar de uma composição de funcionários, e não é pequena diante do tamanho que vai ser a estrutura. Iniciaram-se as obras na semana passada, e a gente quer crer que em um ano essa obra será entregue, e a gente vai ter que ter esses funcionários já disponíveis para trabalhar lá. E nesse sentido, a gente sabe que o concurso público foi encerrado, se não me engano, no dia 28 de janeiro, o concurso anterior, então não podendo chamar novos funcionários. E muitos desses que prestam concurso, eles são concurseiros, eles sempre estão fazendo concurso, e no último chamamento, eles não conseguiram encontrar pessoas para cargos administrativos. E me preocupei nesse sentido. Então, justamente por isso, eu gostaria de uma posição oficial do nosso prefeito em exercício, Renato Pique, bem como o secretário Diogo, para que a gente possa responder à nossa sociedade, aqueles que estão aguardando ansiosos pelo concurso, aqueles que no dia a dia dependem dos serviços prestados, para que a gente possa respondê-los oficialmente e com números, né? Porque a gente sabe que as demandas elas chegam até nós, a gente passa para eles, mas não é bem assim, não tem como a gente também não estar incluso nesse contexto, porque a gente passa, mas a gente quer ter uma resposta efetiva, mas se não tem funcionário lá para atender, a gente vai ficar amarrado para responder à nossa comunidade. Então, vamos ver ali o que eles vão nos trazer. Eu sei que precisa de assistência social em alguns setores, no próprio meio ambiente, que a gente está ali com os nossos queridos funcionários sextagenários, mas que eles não têm mais tanto vigor para trabalhar. Eles se esforçam, dão o melhor deles, mas precisam de ajuda, precisam de sangue novo ali para vir e fazer a diferença junto com eles. Então, vamos aguardar o retorno do secretário para que a gente possa responder à nossa comunidade. Coloco em votação o requerimento número 75 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 75 de 2022. Não havendo mais requerimentos, passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Vereadora Juliana Maciel. Com a palavra, vereadora. Bom, rapidamente, só gostaria de agradecer ao comandante, então, do nosso batalhão de polícia militar, comandante Silvano Sacinski, que respondeu um requerimento meu hoje a respeito da programação no mês de abril em relação à nossa lei municipal de conscientização do autismo. Então, hoje tive uma resposta que fiquei muito feliz, que o nosso batalhão, então, de polícia militar estará iluminado na cor azul durante o mês de abril em conscientização, então, como um ato de conscientização do autismo, né? Além de outros eventos que a Polícia Militar, né, no comando do Silvano Sacinski, então, estão planejando para o mês de abril. E isso é muito importante, né? Então, uma instituição como a Polícia Militar, com essa preocupação em relação ao autismo, e tenho certeza que toda a comunidade canoense apoia e também vai se movimentar no mês de abril para que cada vez mais a gente conquiste, conscientize, respeite, entenda com mais seriedade o que é inclusão. Seria isso, senhor presidente. Ninguém mais, senhor presidente. Bom, em relação à situação e a publicidade da causa e a conscientização, eu desde já solicito a nossa assessoria, como vem fazendo nos anos anteriores. Eles sempre enfeitam a nossa casa, fazem com que a Câmara de Vereadores seja um instrumento de conscientização e que esse ano seja da mesma forma, e é de interesse de todos nós vereadores que isso aconteça. Então, desde já eu autorizo e solicito a nossa assessoria, em nome da nossa funcionária Luana, para que a nossa casa esteja, no mês de abril, enfeitada para conscientizar em relação à causa do autismo. Obrigado, vereadora. E em relação a uma informação de utilidade pública,
O nosso cartório eleitoral, ele está atendendo em novo endereço, no Fórum, na rua Duque de Caxias, número 80. O horário de atendimento é das 12 às 19 horas. O atendimento pode ser feito via WhatsApp também, nos contatos do 47-3622-3521 e 3622-3793. Eu solicito a nossa assessoria, através do Biluca, para que dê publicidade a essa informação, tendo em vista que muitas pessoas procuram a Câmara de Vereadores, aqui através do Balcão de Cidadania, para terem acesso às atividades ali, ao trabalho do cartório eleitoral. Inclusive, recebemos alguns dias atrás um ofício deles solicitando para que todas as pessoas que vierem a procurar o serviço do cartório eleitoral que fossem até ele. Apenas ficando à disposição aqui da nossa casa o trabalho para aquele que venha tirar o primeiro título de eleitor. Mas então a gente informa a nossa comunidade que aqueles que vierem necessitar, eles transferiram o local, não é mais ali próximo ao hospital, e sim no fórum. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 21 de março de 2022, segunda-feira, às 19 horas. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.